A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Além disso, você nos acompanha pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E pode usar o aplicativo do seu celular, www.tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Programa de hoje destaca que estamos vivendo a Semana Grenal. O que nos reserva o jogo do próximo sábado no Gigante da Beira-Rio, que deve certamente receber um público superior a 40 mil pessoas ao natural. O pessoal está já exagerando. Esperam 50 mil torcedores no Gigante da Beira-Rio. Será que isso vai acontecer? O Grêmio pode surpreender? O Internacional vai manter o ritmo com o Roger Machado? Está invicto a muitos jogos? É uma pergunta que fica no ar, porque, conforme diriam os torcedores, os dirigentes, os treinadores, Grenal é sempre Grenal. E Grenal, às vezes, acaba arrumando a casa. O Grêmio vem de altos e baixos, precisa fugir mais do que nunca da malfadada zona do rebaixamento. O Internacional quer se manter entre os privilegiados para a Libertadores da América do ano que vem. Mas tudo fica para sábado próximo. Juventude de Caxias do Sul também jogando partidas importantíssimas porque quer fugir da zona do rebaixamento. São os nossos representantes no Campeonato Brasileiro de Futebol. Final de semana que passou, sábado, clássico regional, clássico citadino, no Vermelhão da Serra. O público não correspondeu à expectativa e o jogo foi apenas razoável. Gaúcho 0, Passo Fundo também 0. O Gaúcho praticamente garante a sua participação na próxima etapa da Copinha, a Copa Mário Jorge Lobo Zagallo, e o Passo Fundo precisa de um resultado positivo fora de casa para também garantir a sua participação. Joga contra o São Paulo de Rio Grande neste meio de semana. Programa de esportes da sua TV Passo Fundo conta hoje com a participação de um convidado muito especial. Trata-se de um dos mais antigos agentes lotéricos de Passo Fundo, um dos mais atuantes repórteres esportivos e também um dos mais atuantes torcedores do nosso futebol. Trata-se do empresário Darcy Antunes Padilha. Vai dividir conosco a bancada e vai contar um pouco de sua história, um pouco de sua vivência no mundo esportivo. Conosco, lá em Canoas, através do vídeo, aparece o repórter de todas as ocasiões. Aliás, já está na tela. Tudo bem com você, Carlos Dantas? Tudo bem, seu Jorge. Que honra estar ao lado do Padilha, Darcy Padilha. Eu vejo nele a figura de um dos grandes dirigentes do passado do futebol de Passo Fundo. Eu só quero que ele me diga depois se ele é 14º ou se é Passo Fundo. Mas enquanto isso, a maior goleada da história do futsal de Passo Fundo, que um time de Passo Fundo não sofreu. Nem numa série B, nem na época de 96, quando estava na prata, Passo Fundo não levava uma goleada como levou o sábado em Uruguaiana. 8-2 perdeu a equipe de Passo Fundo. 10 minutos de jogo, estava 5-0 para o Uruguaianense, e o time de Passo Fundo não sabia se saía pela Ponte Internacional ou se voltava pela BR a Passo Fundo. São coisas do futebol, são coisas do futsal. Está classificado, pode até ser campeão, mas tomar uma goleada de 8-2
realmente não sei o que está acontecendo nesse grupo do Passo Fundo, que joga uma Liga Gaúcha que não leva nada. Então, o ano que vem precisa de uma reformulação. O ano não foi tão ruim pela bela participação no Campeonato Brasileiro, mas isso e muito mais, e a classificação do Gaúcho, a gente fala daqui um pouquinho, professor. Pois é, o futsal tem dessas coisas, né, Dantas? Mas nós vamos desenvolver este seu tema aí no decorrer do programa. Aguarde um momento só, a gente volta em seguida. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. LHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. A nossa saudação àqueles torcedores que estiveram no Vermelhão da Serra no último final de semana, incentivando o Esporte Clube Passo Fundo, incentivando o Esporte Clube Gaúcho. O Gaúcho jogou com o regulamento debaixo do braço, relevou o resultado lá para a Arena BA e, consequentemente, está classificado. E aqueles que torcem pelo sucesso do Esporte Clube Passo Fundo. Nós queremos, efetivamente, que Passo Fundo e Gaúcho nos representem na próxima etapa da competição. Isso é muito importante. Lembrando também que classifica uma das equipes para a Copa do Brasil do próximo ano. Eu justifico por quê, Carlos Dantas. O São José é o líder, o Ipiranga e o Juventude estão com 12 ao lado do Gaúcho, que também tem 12 pontos. Mas o São José e o Juventude já têm vaga garantida para a Copa do Brasil da próxima temporada. Exemplo do que acontece com o Grêmio Internacional e o próprio Aimoré de São Leopoldo. Não é isso, Dantas? Exatamente. O próprio Juventude, que está em terceiro com 12 pontos junto com o Gaúcho, também já tem vaga. Então, portanto, falta uma vitória do Passo Fundo contra São Paulo de Rio Grande e, se Deus quiser, eu acho que as duas equipes de Passo Fundo vão ter chance na reta final de beliscar essa vaga na Copa do Brasil, que rola muito dinheiro, mesmo que participe só de uma fase. Mas, de repente, o time pega a liga e pode ir mais longe na Copa do Brasil. Por quê? Ela é eliminatória. Então, de repente, o Passo Fundo engata uma quinta aí, e assim como o Gaúcho já está classificado, o clássico fraco tecnicamente, mas o Fabiano Dait jogou com o regulamento embaixo do braço. Pouco atacou a equipe do Passo Fundo.
E o Passo Fundo, quando atacou, esse jovem goleiro Jorge é um grande destaque para mim do Clássico. Fez uma defesa aos 12 minutos, numa cobrança de falta do Mineiro, que há muito tempo eu não vi um goleiro do interior fazer uma defesa de uma trocada no ângulo. Para mim, ele foi o melhor jogador em campo, Sebastião. Aliás, os dois goleiros foram destaque na partida, não é, Dantas? Mas nós vamos desenvolver esse nosso bate-papo aqui, porque eu tenho que fazer a apresentação do nosso convidado especial do programa, né? Darcy Padilha, um dos mais antigos agentes lotéricos de Passo Fundo, incentivador do nosso futebol, 14ano por natureza, depois vinculado ao Esporte Clube Passo Fundo, porque o pessoal que não fez a fusão, não participou da fusão, consequentemente absorveu o Esporte Clube Passo Fundo. Fique à vontade, Darcy Padilha. É um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa para contar um pouco de sua história. Um abraço. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. Fernando, Dantas, e eu fico muito feliz de estar aqui com você, porque a gente tem muita história sobre lotérico e futebol. Você, aos seus 80 anos bem vividos, hein? Quase. 80 anos, quase, praticamente 80, não é, Darcy Padilha? Falta 5 meses. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Como é que a sua vida hoje? Você como começou, a gente sabe, mas eu gostaria que você contasse ao telespectador, não é? Uma vida cheia de novidades, não é? Cheia de mudanças e tal. Hoje estamos vivendo, trabalhando de acordo com o nosso físico, né? Porque a gente tem a cabeça que pensa, mas o corpo não acompanha, né? Você é agente lotérico dos mais antigos em Passo Fundo, né? Começou quando, Padilha? Comecei em 1972. E nós fomos um dos primeiros. O Bar Oriente, a Losleg e a Planatur, que depois, que era do Bruno Borella Borges, sociedade com o Jabes Paim Bandeira e o seu Gordion. Eles abriram ali na General Neto e eu comecei ao lado do Cinema Real, que o nome era Cinelândia, que meu grande amigo Plínio Rossi, que o meu único emprego, Jorge, foi na Padaria Cruzeiro. Eu lembro. Eu comecei a trabalhar na Padaria Cruzeiro em 1958. Você e o Tadeu, não é? Não. Não? Estou enganado? Não. Eu comecei lá em 1958 e quando eu estava saindo para começar com a casa lotérica ali ao lado do cinema, o Tadeu estava ingressando na Padaria Cruzeiro. Até hoje continua. Daí faleceu o seu Bruno, né? Que foi meu único patrão. Eu tenho ele como o meu segundo pai, porque ali foi o meu grande passo para minha vida. Eu aprendi tudo ali dele. Para quem não lembra, o seu Bruno é Bruno Juste, né? Isso, exatamente. Pai do Renato. Isso. Renatão, que hoje está ainda vivendo um probleminha aí. Tá tudo bem. Mas está tudo bem, não é? E Graças nós estamos torcendo pelo sucesso, lembrando também que é muito importante que a colaboração que foi dada via Pix, via boleto bancário para auxiliar o Renato ainda continua em aberto, não é? E ele é uma pessoa popular, né? Sempre lidou com esporte. Inclusive, quando ele começou com o Intergranjas, a equipe na época era Planatura ainda, porque eu comecei ao lado do cinema com Cinelândia, depois eu comprei a Planatura do Bruno Borella Borges, que é meu compadre, já é falecido e um grande amigo, compadre 2 vezes inclusive. Daí eu tinha a Planatura, que era em frente à Casa Rayon, e daí, naquele tempo, Jorge, nós não tínhamos essa barbada de hoje, que é só tu chegar na casa lotérica, fazer tua aposta e já estava chegando em Brasília. Naquela época eu tinha que ir a Porto Alegre todas as semanas.
Eu comecei levando de ônibus, depois de carona com o Bruno. Eu tinha a Cinelândia, ele tinha a Planatur, depois eu comprei a Planatur deles. Aí que depois que eu adquiri um carrinho, em 1972, comprei do Dr. Guido Medalha, que era da filha dele. Eu viajei com aquele Fuca vários anos, sofri na estrada, porque naquele tempo a estrada era ruim, né, Jorge? Sim. E depois foi melhorando, né? Foram as dificuldades que apareciam, né? Mas graças a Deus trabalhamos, olha, nós fazíamos jogo para o interior aqui, porque não tinha lotérica na região, e eles mandavam o jogo pronto para mim, naquele tempo era só loteria esportiva. Eu levava a Porto Alegre, voltava com o volante da outra semana, mandava o jogo pronto da próxima, e os volantes da próxima semana, e aquela luta, toda semana viajando a Porto Alegre. Felizmente a tecnologia nos ajuda. A pergunta é com o Dantas, não é? Que está no outro lado aí. É com você, Dantas. Ô, Padilha, eu tenho a honra de conhecer seu filho, né? O Lazer, tive a oportunidade de conhecê-lo. Gente fina, não é porque esteja na tua presença. Mas quanto ao futebol, Padilha, tu te lembra do 14 de Bugre, né, Kita, Marquinhos? Qual foi a última partida do 14 de julho que tu te lembra? Olha, e o time do 14 de julho, né? Que era praticamente atletas quase todos de Passo Fundo. Ou melhor, todos de Passo Fundo. Não, era todos de Passo Fundo. Mazzaropi, que eu não sei se era de Passo Fundo. Mazzaropi, Arno, Lívio, Xavier, Ricardinho, Flávio e Marquinhos. Naquele tempo era 4-2-4. O ataque do 14 de julho era Loreno, Deco, Ivan e Leocir. O Leocir é natural daquela região de Erechim, não é? Exato. E quem trouxe ele foi o pai do Marquinhos, que trouxe ele de Campinas do Sul. Ele e o Flávio. O Leocir e o Flávio. O Flávio hoje é advogado radicado lá na cidade de Três Passos. Três Passos. E o Leocir treinou vários times, né? E hoje eu não sei. Mas continua na atividade. Não sei quem que ele está trabalhando, com quem que ele está trabalhando. Muito bem, mas você tem, conforme o Dantas fez a pergunta aí, sobre o time do 14 de julho, ele gostaria de saber a última partida do 14 de julho. Você tem um texto até, inclusive, interessante a respeito, né? A despedida do 14 de julho. A despedida do última partida. A última partida foi aquela lá em Livramento. Então conta a história para o telespectador. Aquela partida, o treinador era o Rodrigueiro. E a esposa do Rodrigueiro ficou doente e o Beto França, que foi de treinador, eu, o Vilásio Figueiredo e o Guilherme Wolff, éramos que dirigiam o futebol. E daí o jogo lá em Livramento era uma cera, né, Jorge? Porque aqui já foi complicado. E lá, primeiro tempo, 3-1 pro 14. E daí o segundo tempo os homens vieram para cima com tudo. Terminou 4-13 e o 14 de julho conquistou uma grande vitória. O último jogo do Marquinhos e do Leocir que foram vendidos para o Inter. Internacional. Para o Inter. E daí, Dantas? E lá foi contra o Grêmio Santanense? Ou contra... Não era o 14 de lá, né? 14 de julho, Livramento. Os dois 14. O clássico. Foi um clássico 14 com 14. Isso. Padilha, você que foi dirigente, grandes jogadores passaram pelo futebol de Passo Fundo, né? Já que estamos recordando. Tu citou um nome antes, a gente conversava em off, Rubens, um baita centroavante que foi pro Palmeiras depois, né? Rubens, Pedro, Bebeto, enfim, fora os jogadores de Passo Fundo. Olha o celeiro que era Passo Fundo. E continua sendo, só que hoje o mundo está diferente do futebol, né? Olha, Dantas, os gols que eu vi do Cláudio Freitas, do Vermelhão, olha,
tu vê esse futebol de hoje, tu não vê ninguém sabe bater falta. O Cláudio Freitas fazia gol, Jorge, lá da intermediária. Você assistiu também, todos vocês. Então o Cláudio Freitas, para mim, foi um dos maiores craques que pisou no Vermelhão. E aquele time que tinha Luiz Freire, Cabrinha, aquele time também era sensacional. É que desbancou Internacional e Grêmio, né? Exatamente. Na época. Exatamente. Era eliminatória, acabava nos pênaltis. Era outro regulamento, o campeonato? O Passo Fundo ganhou do Juventude nos pênaltis aqui também, né? Também. Uma noite ali. Mas o Dantas falou sobre o Rubens, não é? Eu tenho aqui comigo uma foto do Padilha entrevistando esse grande centroavante que nós vamos mostrar aos telespectadores aí, ó. Aparece, portanto, o Padilha está de costas ali, me parece que o outro é o Luiz Carlos Schneider, né? Exatamente. Rádio Planalto e Rádio Passo Fundo? Passo Fundo. Rádio Passo Fundo e Rádio Planalto. Isso. Aí está o Rubens. Não, Rádio Irapuru. Muito bem. Descreva para nós aí. O Rubem foi um dos maiores centroavantes que surgiu no Vermelhão também. Ele veio do Guarani de Campinas. Depois eu não sei qual foi o destino dele. Foi vendido para outro clube, não lembro. Muito bem. Mas ele marcou época no Vermelhão. Eu mostro aqui, Dantas e Padilha, uma foto em que o Padilha divide a foto com o saudoso Cláudio Miro. O Cláudio Miro e a sua neta no colo, né? Já sendo incentivada a participar de atividades esportivas. Cláudio Miro era uma figura fantástica, não? Ele foi que marcou o primeiro gol no Beira-Rio, né? Contra o Benfica. Ele marcou o primeiro e o Gilberto Andrade o segundo. Foi 2-1 o jogo. Muito bem. Eu gostaria, você participou também de muitas atividades esportivas, reunindo os homens da bola e da imprensa. Futebol da imprensa, né? Sim. Era futebol 7, era futebol de campo, futsal na época, futebol de salão, né? E eu vejo uma foto aqui do saudoso Valdir Sudbrack, gerente da extinta Rádio Passo Fundo, não é? O Valdir Sudbrack faz a entrega de um troféu para o Darcy Padilha. Descreva para os telespectadores, por favor. Ali você estava com toda aquela cabeleira, hein? Hoje, um novo visual. Mudou bastante, né? Bom, eu tive a felicidade de organizar o time da Irapuru e aqueles torneios da imprensa, né? Que hoje não tem mais, né, Jorge? E foi em homenagem ao aniversário da Rádio Passo Fundo. E o Valdir teve a felicidade de entregar o troféu de campeão. Eu dirigia o time da Rádio Irapuru. Os agentes lotéricos reuniam-se em Passo Fundo também, juntamente com o pessoal da Federação Gaúcha de Futebol. Eu mostro uma foto aqui, me parece que lá na granja do saudoso Velho Toldo, não é? Tudo é saudosismo, que coisa impressionante, minha gente. Mas o Darcy Padilha continua firme ao nosso lado aqui. Naquele tempo, eu era um dos líderes dos revendedores lotéricos da região aqui de Passo Fundo. Eu era amigo do Rubens Hofmeister, que era o presidente da Federação Gaúcha, foi muitos anos presidente da Federação. E ele tinha 3 casas lotéricas em Porto Alegre. E eu convidei ele para participar dessa reunião de revendedores em Passo Fundo, e foi feito uma festa, um futebol, um churrasco lá na chácara do Hélio. E ali compareceu os colegas lotéricos e também pessoas influentes aqui de Passo Fundo, e tivemos a honra de Aonde aparece ali o saudoso Hofmeister? Hofmeister, ele próximo da árvore? É aquele que está com o braço cruzado ali. Em vermelho? Com blusão vermelho. Isso. Agente lotérico também de peso na capital, não é? Ele tinha 3 casas de loterias e ele foi um presidente muito... Você lembra muito bem o tempo dele, né? No clássico da cidade, 14 de julho e Gaúcho, você me mostra uma foto aqui em que existe foi no Campo do Gaúcho? Campo do Gaúcho. No Campo do Gaúcho, no velho e combalido estádio Volmar Salton. Trocando ali em detalhes, né? Olha ali a faixa, 14 é o maior. Ali estava a torcida do 14 de julho. Não parece muito bem aí, mas está o Eloy Tasqueto,
o saudoso lá Casqueto. Na época que o pessoal ia para o estádio de terno e gravata, né? Era o futebol raiz, né, Jorge? Naquele tempo, os clássicos realmente era muito bom, né? O Darcy Padilha divide uma mesa aqui com 2 cracões de bola do Internacional. Mostre ao telespectador, aí está, vamos a esta foto, meu caro Fernando. Ali estão. O Lúcio foi um grande zagueiro até da seleção brasileira e marcou época no Internacional, e o Clayton, meia cancha do Inter também, e depois jogou aqui no Passo Fundo também, no final de carreira. Essa foto foi aonde? Foi na Pizzaria Sorella, ali em frente ao Natos. A gente tinha pizzaria ali, foi na inauguração da pizzaria. E quem trouxe os atletas foi o Jaime Bride, nosso cônsul. E esta foto aqui com esse... Luiz Carlos Vinck. Luiz Carlos Vinck, né? Esse foi num jogo quando ele era treinador do Esporte Clube Passo Fundo, que ele teve 2 ou 3 vezes treinando o Passo Fundo aqui também. Uma pergunta de você aí, Dantas. Padilha, tu é uma das últimas fontes vivas da história do futebol do Passo Fundo. Assim como se vão os dirigentes, e é normal, pelo ciclo normal da vida, também desaparecem os campos de futebol da várzea. Querem terminar com Delmar Citoni, disseram que fizeram um novo, e aquela área querem fazer uma obra pública. Para mim, ali é um templo do futebol amador, e a prefeitura quer fazer uma obra lá. Chegaram ao ponto de querer dar de graça aquela obra para a Polícia Federal. Ali é o templo do futebol amador. Agora, quando se passa em frente ao convalido, como diz o seu Jorge, ginásio do Capingui, que está caindo aos poucos esse monumento. Tu, que viveu esse momento do futebol pascundense, tanto do futsal, do Capingui, como a várzea, como é que tu vê esse momento, Darcy? Eu vejo com muita tristeza, Dantas, porque no nosso tempo, do Jorge, do teu, tinha campo em todos os bairros de Passo Fundo. Eu joguei na várzea de Passo Fundo em 4, 5 times na época. E tinha incentivo, né? O campeonato varziano era outra coisa, né? Tinha times fortes aqui em Passo Fundo. E realmente a gente fica muito triste. E o ginásio do Capingui marcou época quando o Capingui foi campeão estadual, que o seu Haroldo Freire era o presidente, e daí para agitar a galera lá, era eu, o Cobrinha e o Diabo Escorteganha. Naquele tempo, quando a gente ia jogar aqui no interior, aqui em Espumoso, nessa cidade aí, era ferro, tiraram uma vez eu e o Cobrinha, os brigadianos tiraram nós no meio, porque deu confusão. E naquela época, o Capingui foi campeão estadual, né? Exatamente. Abílio Fon era o treinador. Mas era um super time. Tinha um tal de Job que batia com a esquerda. A cancha que eu jogava o Capingui, sabe onde é que era, Jorge? Na Praça Toqueto ali. Só tinha a Toqueto e o Conceição na época. E o time do Capingui tinha um time, o Perácio era o zagueiro, o Job era o canhoto pelo lado. Me faz lembrar isso e o Rui Menegas era o goleiro, que era impressionante que pegava. Me faz lembrar, porque naquela época eu também praticava futebol de salão defendendo o Atlanta. Que não era o melhor time, mas era o mais bonito fardamento. Jorge, e naquela época tinha província, tinha times. Tinha quantos times passou? 6 ou 7 times. Província do Tassi, do José Tassi. Muito bem. Vários times. A gente vai recordando, né? Isso é importante. Porque nós estamos tributando aqui, Dantas, Fernando, uma homenagem ao Padilha, que foi um entusiasta do esporte e que vai continuar conosco aqui no bloco posterior. Aguarde um momento só.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. LHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, meus amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Conosco, recordando um pouco de sua atividade como profissional, como agente lotérico, como repórter esportivo nas rádios Passo Fundo, Municipal e também na Planalto, né, Ana? Ou estou enganado? Não, na Planalto. É Darcy Padilha. Darcy Padilha. E no outro lado lá o repórter de todas as ocasiões. Carlos Dantas, você tem mais alguma pergunta a fazer para o nosso entrevistado e homenageado do programa, Dantas? Que legal esse programa, estou achando sensacional. Darcy, vou passar um detalhe para ti, que a maioria da mídia não se deu conta ainda. E depois eu vou te perguntar um fato que eu fiquei sabendo que aconteceu contigo num dos jogos do 14 lá em Bento Gonçalves. O primeiro, o detalhe que eu quero te falar, tu já reparaste que Passo Fundo hoje tem os maiores goleadores, centroavantes e goleadores de gauchão são de Passo Fundo? Estão morando em Passo Fundo ou são da terra e já morreu? Eu cito o Kita, o Felipe, goleador, Cláudio Freitas está morando em Passo Fundo e o Sandro Sotile. Como é que é o nome? Sotile. Sandro Sotile. Olha que time que Passo Fundo já produziu. Infelizmente o Kita já nos deixou, mas o Felipe está aí, o Cláudio Freitas está aí trabalhando na farmácia São João, tá? E o Sandro Sotile agitando os bailão dele, fazendo vídeo, ganhando dinheiro, coisa boa, cheio de saúde, um cara sensacional também. É uma honra para Passo Fundo, né, Padilha? É verdade, tu esqueceu de um dos maiores goleadores, que foi o Bebeto, né, Dantas? Ah, e o Bebeto! Opa, desculpa. Bebeto foi o canhão da Serra e ele veio de Soledade do Pampeiro, jogou no 14 de julho e depois transferiu para o Gaúcho. Pedro Bruneval foi o responsável por sua vinda, né? Exatamente, veio ele do Pampeiro, Bebeto, e o Meca veio do veterano de Carazinho para o 14 de julho. Pois é, o Meca era natural de Erechim, não é? E acabou se projetando por Carazinho para ser destaque aqui em Passo Fundo. Jorge, você lembra daqueles jogos memoráveis na Baixada Rubra ali, à noite, que na preliminar, o SKF fazia preliminar, e era um timaço também. Então a gente ia nos jogos para ver
a preliminar e o jogo de fundo. E valia a pena. Exato. E daí, Ô, Dantas? Padilha, um jogo em Bento Gonçalves com 14, eu fiquei sabendo, mas sabe aquela história, eu gosto de ouvir da fonte. Como é que foi? Foi de dirigente que, não sei se fechou o sururu, como é que foi aquela história enquanto o Esportivo em Bento? Bom, Dantas, eu era um guri ainda, né? E o saudoso Neri Simão era o vice-presidente de futebol e ele me fez um convite que até hoje eu não esqueci mais, né? Porque o 14 ia jogar em Bento com o Esportivo e ao lado, onde tinha a transportadora, era a concentração do 14 de julho. Aí a gente foi para Bento, tomamos café ali com o grupo de jogadores, fomos para Bento. E o Vacaria, que jogava no 14 de julho, E que foi pro Internacional, que né? foi depois pro Inter, mas aquele jogo terminou 1-0, gol de falta do Vacaria. Então eu tive a felicidade de assistir uma vitória do meu time e aquele honroso convite do meu saudoso amigo Neri Simão. E depois o Neri Simão que negociou o Vacaria para o Inter, e o Vacaria se tornou tricampeão brasileiro e um dos maiores laterais esquerdos do Brasil. Bom, nós teríamos muito o que falar a respeito de outros acontecimentos. Tem mais um detalhe aí, porque tu tem uma série de anotações. Mais um fato pitoresco que tenha ocorrido com você, com o 14, com o próprio Passo Fundo. Com a Rádio Irapuru? Pode ser. É. Essa aí que eu gostaria de saber. O Passo Fundo foi jogar em Rio Grande, com São Paulo de Rio Grande, e eu era o repórter de campo. E eu, como sempre fui um repórter meio apaixonado, meio torcedor, né? Me empolguei tanto com a vitória do Esporte Clube Passo Fundo que eu acabei esquecendo o fone e microfone no campo de jogo. O meu material de trabalho eu esqueci. E depois, da segunda-feira, a gente teve que ligar para Rio Grande, lá para São Paulo. Eles mandaram de ônibus para a Rádio Irapuru, porque eu empolguei tanto com a vitória do Esporte Clube Passo Fundo. Mas eu estou lembrado também que não foi a primeira vez que você esqueceu o material de Sapa, não é? Não, eu perdi. O Passo Fundo foi jogar em Vacaria com o Glória. O narrador era eu. O narrador era o Jorge. E eu perdi meu gravador, que eu estimava tanto ele, sabe, Jorge? Eu tinha aquele gravadorzinho, era muito bom. Eu fiquei tão preocupado que nós voltamos lá, mas não achamos mais o meu gravador. Exato. Nós já estávamos aqui em muitos capões quando o Darcy se apercebeu. Olha, esqueci o meu gravador, Dantas. Acabamos voltando 15 quilômetros, mas o gravador dele já havia ido para as cucuias. Ele ri, mas acontece, né? Bom, você é um aficionado pelo futebol. Gosta do Esporte Clube Passo Fundo, que é uma metade do 14 de julho. Você é colorado, todo mundo sabe. Grenal, uma semana importantíssima para as duas equipes. O Grêmio ainda tentando arrumar um lugar ao sol, né, com uma vitória pode ainda beliscar a pré-Libertadores da América, e uma derrota pode ainda complicar as coisas para o tricolor, não é? Que ainda não está muito seguro, pode ir lá para a zona de rebaixamento. O que te parece o Grenal do próximo sábado? Bom, Jorge, eu como colorado espero uma vitória do Inter, né? Mas sabe, a grande dúvida é que Grenal é Grenal. Pelos 70 anos que eu acompanho o futebol gaúcho, a gente sabe que não existe favorito. O clássico Grenal é o clássico que ajeita a casa. E o Grêmio, que está numa situação um pouquinho pior do que a nossa, então pode. Mas no Beira-Rio, eu acho que a massa o Beira-Rio vai lotar, vai dar 40 mil colorados lá. Eu acho que vai sobrar 2 mil o visitante, assim, pode. Apenas 2 mil. 2 mil, né? Então eu acho que a massa vai levar o time para a vitória. E vamos esperar que tenha um jogo limpo, um jogo bem jogado, né? E apesar de eu, colorado, e os gremistas também, querem ver um bom jogo. Um quer ver o time do outro
jogar melhor e ganhar. Qual Mas é o gremista amigo seu aqui que divide as opiniões antes e depois do Grenal? Jorge, eu tenho vários amigos gremistas, né? Mas um é mais fanático que o outro, né? Mas eu tenho uns amigos que eles sabem o que eles falam para mim? Eu acho que eles nem tocam a onça com a vara curta, porque eles sabem que vem chumbo grosso, né? Teve uma vez eu tive um bate-papo com um gremista na piscina. Sabe o que ele me respondeu, seu Padilha? Não tem como discutir com o senhor. Não tem adjetivo nenhum, porque o senhor campeão de tudo, então não tem como. E supera em tudo, então eu não quero discutir nem com o senhor, porque... E você, Dantas, o que acha? Sua opinião de Dantas no Grenal? Não, antes de eu dar a minha opinião, eu queria perguntar para o Padilha, e antes de a gente partir para uma dupla Grenal, quanto ao futebol local, Padilha, tu que teve experiência como dirigente, você que esteve lá dentro como dirigente, né? Tanto o Passo Fundo como o Gaúcho, o que falta para dar o pulo do gato e voltar à elite do futebol gaúcho para um gauchão, né, em 2026? Eu gostaria muito, não sei, não é a opinião de todos, né, que Passo Fundo tivesse um time forte, a minha opinião. Um só. Porque senão nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Veja você, times, cidades do tamanho de Passo Fundo, com a mesma população, tem vários exemplos aí, né? E a gente fica triste, eu fico triste de ver Série B, Série A até, campos, estádio pequeno, torcida pequena, e Passo Fundo, eu tenho certeza que se um dos times fizesse um time só, a região toda viria. O torcedor aqui de Passo Fundo é apaixonado por futebol. E só não vai mais torcedor. Olha, o Passo Fundo beliscou 4 anos aí para subir para a primeira divisão. Então, eu sou a favor de um time forte. Um time só. Não importa. Eu concordo plenamente contigo, Padilha. Essa é a minha opinião. Só que há males que vem para bem. Com o fenômeno do clima, o êxodo climático está acontecendo muito para a região de Passo Fundo. Fiquei sabendo que só uma família saiu de Canoas, 17 pessoas foram embora para Passo Fundo, que tem parente, em busca de trabalho. Há uma previsão que não vai 20 anos, Passo Fundo vai ter 300 mil habitantes. Aí sim eu acredito que possa ter 2 equipes com essa população, por causa da renda, enfim, vários detalhes. Mas, no momento, é isso aí. Quem investe no Gaúcho não quer pôr no Passo Fundo, e quem investe no Passo Fundo não quer investir no Gaúcho. Ou se investe, bota um pouquinho para não desagradar, mas não quer que apareça o nome. E aí acaba dividindo os investimentos. Por isso que, no momento, eu também seria a favor de uma só equipe. Mas, sou voto vencido, que prevaleça a vontade dos vencedores. Eu acho que manter 2 equipes em Passo Fundo é muito provincianismo, né, Jorge? Porque passou aquele tempo que tinha aquela rivalidade. Tu vê o clássico de Passo Fundo hoje com uma grande rivalidade que nem era antigamente? Não, né? Exato, tem toda a razão. Não tem hoje. Como diz o Dantas, há males também que venham para pior, né, Dantas? Pode ser? Infelizmente, essa é a realidade. É uma previsão do IBGE. Inclusive, estava lendo sobre esse assunto. Em 10 anos, o Passo Fundo pode chegar a 300 mil habitantes. Mas, né, no máximo 20, aí poderá ter 2 equipes. Eu gostaria, Dantas, que o futebol do interior do Rio Grande do Sul não fosse apenas coadjuvante da dupla Grenal no Campeonato Gaúcho. Essa é a minha opinião. Vai vendo o Grenal para sábado. Quantos ônibus vão sair de Passo Fundo aí? A grande verdade, Jorge e Dantas, todo mundo sabe que eu sou colorado. Nunca entrei no Vermelhão da Serra com a camisa do Inter. Só com a camisa do Passo Fundo. Inclusive eu tenho a número 2, quando o Passo Fundo subiu naquele jogo lá de Cachoeira do Sul, lá, do Coracini.
quando o Passo Fundo subiu. Ganhou nos pênaltis. E o Júlio César defendeu 1 ou 2 pênaltis. Então, não tem a rivalidade, não existe mais, como era antigamente. É uma pena, né? A gente lamenta realmente. A rivalidade não existe, os bons times não são formados, né? Nós conversávamos aqui com o Fabiano Dais. Ele disse, como é que você vai formar um time de futebol, não é? Para 3 meses, no máximo 4 meses. Exato. Tem que mudar a regra, tem que mudar o sistema, tem que mudar o regulamento do campeonato gaúcho para que a coisa possa desenvolver de uma maneira aceitável apenas, não é, Dantas? Isso é um tema muito discutido, mas por enquanto vamos com o que temos. Padilha, falava que o Grenal arruma casa, mas eu acho que esse Grenal é uma encruzilhada e despedida do Renato. Se o Grêmio perder, certamente o Renato abandonará a barca. Vai ter que largar. Parece que o Vasco já está interessado nele e Tite está conversando nas entrelinhas para vir para o Grêmio em 2025. Então os dias do Renato estão contados. Essa história do jogador ser ídolo e misturar com profissionalismo não funciona, né, Padilha? Olha, eu também eu acho que o Renato foi um grande jogador, mas claro, ele fala ele ganhou muita coisa pelo Grêmio, mas a hora dele está chegando. A torcida do Grêmio, pelo que eu ouço na imprensa e vejo, a maioria da torcida do Grêmio já não está mais a favor do Renato. O Renato por eles, já tinha arrumado a mala, já tinha ido embora. É verdade. Vamos fazer um comparativo aqui. O Internacional é o 6º colocado na tabela do Brasileirão. Tem 46 pontos. À sua frente estão o Botafogo, virtual campeão, não é? Virtual, 60 pontos. Palmeiras, 57. Fortaleza, 56. Flamengo, 51. São Paulo, 47. São os 5 primeiros. Depois do Internacional com 46, vem o Bahia com 45, Cruzeiro 43, Atlético Mineiro com 40, porque o Atlético Paranaense está balançando. E o Vasco da Gama fecha ali o sistema classificatório com 37 pontos. O Grêmio vem em 11º lugar com 35 pontos somados, dividindo a posição com o Criciúma. É o saldo de gol que faz a diferença, porque ambos têm 35 pontos. E o Juventude de Caxias do Sul, que tem 34, é o 14º colocado. Seguido depois, então, do Atlético Paranaense, que vem com 31 pontos, não é? Não vai bem o Atlético Paranaense. Mas é uma equipe equilibrada e eu acho que dá a volta por cima ainda, no meu entender. Não sei a opinião do Dantas, como também do Padilha. Eu fico com o Dantas primeiro. Eu acho que tá se complicando o Juventude. De perder aquele gol do jogo quando ele empatou com o Vasco, teve a chance, perdeu 2 gols feitos aos 45. Vai pensar agora, porque o Juventude vai enfrentar o Palmeiras, nada mais, nada menos que o Palmeiras. E aí, para quem está com 34, 29 é o primeiro do rebaixamento, tem mais uma ou 2 rodadas que o Juventude não buscar fora esse resultado, vai se complicar. O Grêmio, eu acho que escapa do rebaixamento, independente do resultado do Grenal. Mas o Grenal é Grenal e vice-versa, já dizia Jardel, né? E, mais uma vez, um grande espetáculo, um grande jogo. Para mim, o Inter é favorito, Padilha. Fala, Padilha. Eu acho que sim, né? Porque o Inter tá embalado, tá com 9 jogos invicto, né? E o Roger acertou o time e a chegada do D'Alessandro foi muito importante, porque ajeitou o vestiário, né? Que estava meio bagunçado. E a grande verdade é que eu sou favorável a essas equipes grandes não cair, Jorge. Sabe por quê? Tem 2 times da Série B
que estão lá na zona de classificação para subir, o Novo Horizontino e o outro time lá. Então, eu torço para que o time de massa não caia. O Santos faz uma bela campanha não, lá, né? O Santos vai subir. Eu vi o jogo, foi difícil, o jogo que ele ganhou agora, 3-2 do Mirassol. Foi um jogo pegado, um jogo complicado para o Santos. Mas o Santos sobe, o Novo Horizontino foi para a segunda, agora o Santos pegou a liderança. O Novo Horizontino, o time interior de São Paulo, lá, Mirassol e Novo Horizontino, eu torço para as equipes grandes não cair. Eu garanto para vocês, eu como Colorado, o Grêmio não cai e o Corinthians não cai também. E o Fluminense, como é que tu acha? Não cai também. Eu estou torcendo que esses 3 times não caiam. Porque vai faltar rebaixados então. O Jorge, os times grandes com massa fazem falta na Série A. Você lembra que o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil? Você lembra o nome que ele levava na camisa? Lembra? Era o Filipão, o treinador. O Filipão era o treinador. Nossa. Eliana. Cerâmicas Eliana. Difundiu a cerâmica Eliana para o resto do mundo. A importância do futebol. Depois, então, descobriram que em Criciúma não era só cerâmica, que existia também em Criciúma uma loja de fábrica de confecções, de vestuário e tal, né? Então, a importância da divulgação de uma equipe de futebol. Isto tem que ser conscientizado no futebol do interior. Em Passo Fundo, meu caro empresário, está na hora de você investir na camisa de sua equipe, porque você vai ter o retorno. Então, Criciúma, na época, veja que já se passaram mais de 30 anos, né? Mas Criciúma ficou conhecida como, não a capital do carvão e como Tubarão, ali aquela região, mas é impressionante. Jorge! Sim. Não, pegamos o exemplo no futsal. O Passo Fundo acabou de adentrar no hall das grandes equipes do futsal brasileiro através do Campeonato Brasileiro. Quem acreditou no projeto e colocou mídia, não precisamente nas camisetas e em tudo, teve o seu resultado obtido. E para o ano que vem, o Brasileirão vai ser mais forte ainda. Como disse o Padilha, vão ter equipes de massa, e até porque o Campeonato Brasileiro vai começar a dar prêmio em dinheiro para os jogadores, para as equipes, dividir com os jogadores, tipo Copa do Brasil. Essa vai ser a diferença do Campeonato Brasileiro de Futsal com relação à Liga Nacional. Esse dia saiu uma mídia que a Liga Nacional obteve um lucro, não sei quantos milhões, para as equipes, para os patrocinadores. E os jogadores berraram. E nós não ganhamos nada. Para encerrar, a direção do Passo Fundo busca parceria para a construção de área no entorno do Estádio Vermelhão da Serra. E o projeto depende de liberação de uma cláusula de 1964 do saudoso 14 de julho. Vai passar pela Câmara Municipal de Vereadores e eu acredito que passe para haver uma alteração no projeto. Opinião final, porque o nosso tempo simplesmente se esgotou, meu caro Dantas. O meu abraço, foi uma honra participar com o seu Padilha aí, essa figura sensacional do futebol e até da mídia, e realmente ficar registrado nos anais da TV Passo Fundo essa presença tão importante e tão fundamental que foi e é para o futebol de Passo Fundo. Aquele abraço, foi uma honra ter participado com vocês. Até a próxima. E daí, Padilha? Foi muito bom tê-lo aqui no nosso programa. É uma pena que o tempo simplesmente vai passando. Quando o assunto é bom e flui, não é? De repente passou. Que bom, né? Eu fiquei muito feliz de participar do teu programa e tenho, graças a Deus, a minha cabeça está chegando aos 80, mas ainda está muito boa. Eu tenho muitas lembranças do futebol e da nossa vivência no meio da imprensa esportiva de Passo Fundo.
Eu gostaria de ter a participação hoje do Mafessoni, mas, aliás, fiz o convite, mas o Mafessoni está atacado da influenza. Uma forte gripe levou o menino para a cama, para o leito, e, consequentemente, nós esperamos que ele tenha um breve retorno. Como também nós esperamos que você, meu caro telespectador, faça a vacina contra a gripe, contra a influenza. Reforce a vacina contra a Covid-19, porque ela anda solta por aí, levando vidas. Porque nós amamos vocês. Muito obrigado, Padilha. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela acolhida. O nosso tempo simplesmente passou. Só um grande abraço ao meu amigo Mafessoni e boa recuperação. Ficamos por aqui, senhoras e senhores. Um ótimo dia para todos vocês. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.